Olá, hoje nós vamos falar dos pronomes recíprocos. Pronomes recíprocos são palavras ou expressões que nós usamos para expressar reciprocidade entre dois ou mais elementos, que podem ser pessoas, animais, coisas, etc. Como pronomes recíprocos, nós temos as expressões each other e one another. O each other significa um ao outro e é usado no caso em que temos duas pessoas, e one another também significa um ao outro e é usado no caso que temos mais de duas pessoas. Usos e colocação. Nós usamos os pronomes recíprocos quando queremos dizer que uma certa ação foi recíproca. Exemplo: they helped one another, que traduzido, eles ajudaram um ao outro. Isso quer dizer que dentro de um grupo, os que estavam dentro desse grupo, eles se ajudaram um ao outro. Houve reciprocidade. Outro exemplo: John and Isabel were kissing each other. John e Isabel estavam a beijar um ao outro. Então, isso quer dizer que o John estava a beijar a Isabel e a Isabel estava a beijar o John. Isso quer dizer que houve reciprocidade, não foi algo que só uma parte estava a fazer. Não foi algo que só um dos dois estava a fazer, mas que os dois mutuamente estavam a fazer um ao outro. Erros comuns. Se eu dissesse John and Isabel were kissing themselves, estaria errado perceber isso como um pronome recíproco, visto que a tradução apesar da tradução para isto parecer reciprocidade, parecer haver reciprocidade, quando traduzido em português não há nenhuma reciprocidade. Nós não usamos pronomes reflexivos para falar de reciprocidade. Aqui traduzido fica John and Isabel estavam, quer dizer, John e Isabel estavam a beijar a eles mesmos. Neste caso, isso quer dizer que eles estavam a ter uma ação no seu próprio corpo, estavam a beijar o seu próprio corpo e não um ao outro. Então, esse pronome reflexivo, ele dá a ideia de que a ação estava a ser feita entre eles mesmos. Não estava a ser feita. Isso quer dizer que o John não estava a beijar a Isabel e nem a Isabel estava a beijar o John, mas que o John estava a se beijar e a Isabel também estava a se beijar. Então, o que acontece? Usando o pronome reflexivo, estamos a dizer que cada um deles estava a beijar a si mesmo e não que o John estava a beijar a Isabel e que a Isabel estava a beijar o John. Então, quando queremos dizer que houve reciprocidade, que um estava a beijar o outro, neste caso, nós usamos os pronomes recíprocos. Por isso que estaria correto dizer John and Isabel were kissing each other. Então, isso significa que foi algo recíproco, que um estava a beijar o outro, que um estava a desempenhar uma ação para o outro, que os dois estavam a desempenhar uma ação um para o outro, e não que essas ações foram feitas para eles mesmos. Porque se eu coloco aqui themselves no lugar de each other, isso dá a ideia de que estes sujeitos estavam a desempenhar ações a si mesmos. Ou seja, que estavam a se beijar, a beijar o seu corpo, neste caso. E não estavam a beijar um ao outro. Então é necessário perceber essa diferença, porque na tradução pode muitas vezes significar a mesma coisa, mas o que deve-se entender é a ideia que quer-se trazer. Mas no caso em que
quiséssemos dizer que eles estavam a se beijar, se auto-beijar neste caso, nós poderíamos usar a expressão themselves. Mas aqui a ideia é que eles estavam a beijar um ao outro. Então, é tudo por hoje. Espero que a aula tenha sido produtiva.